E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda essa querida irmandade e também com as visitas do canal. Posta essa obra aqui no canal Obras de Deus. Então, querida irmandade e visitas do canal, ontem eu estava congregado, e o Senhor me trouxe à memória na hora do culto uma obra e me pediu para contar. Eu nem lembrava dessa obra. Essa obra foi entre o ano de 2004 e 2006. Se eu não me lembro bem, eu poderia estar entre com 20 anos, 19 anos a 21 anos. Eu não sei certo o dia, o ano correto, mas era mais ou menos nessas imediações dessas datas. Então, éramos empresários em casa, nós tínhamos lojas, louvado seja Deus, e nós nunca, depois de acontecer várias situações em casa, nós nunca saímos para comemorar, para fazer alguma coisa, e estava chegando próximo à virada do ano, e nós estávamos trabalhando, e tínhamos ou temos, não sei se ainda essa pessoa ainda está no meio de nós, um amigo que era dono do Hotel Fazenda, lá depois de Cascalho Rico. Passava a cidade de Santa Luzia, depois Cascalho Rico, em Minas Gerais, e depois de vários quilômetros chegava esse Hotel Fazenda, que eu também não vou citar o nome. Até recomendo aos irmãos, quando contar as obras, provavelmente, se possível, não falo o nome das pessoas, dos irmãos e etc e tal, é uma recomendação só. Pode ser que a pessoa não goste, pode ser que a pessoa processe, Se bem que eu nunca vi isso, apenas... voltando à obra aqui. O que aconteceu? Aí foi nos ofertado e falou, vai para o meu Hotel Fazenda, em tal lugar e tal. Aí nós não tínhamos carro naquela época e nós concordamos, nós fomos lá, alugamos um chalé, lá tinha um apartamento, um hotel fazenda muito bonito, muito grande. Eu chuto assim por volta de 60 a 70 alqueires, que é o Hotel Fazenda, muito bom depois de Cascalho Rico. E com isso nós alugamos um carro, louvado seja Deus, e também foi nos recomendado por aquele amigo nosso, dono do Hotel Fazenda, um motorista. Então nós colocamos tudo no pacote, um motorista, e alugamos o carro para nos levar e fomos para aquela virada de ano. Assim, nós éramos crentes, como somos crentes até hoje, mas tinha acontecido tantas situações que aí nós sentimos assim no coração de estar indo, não para ficar no meio da festa, não para ficar no meio das pessoas, mas como família. Foi eu, minha mãe e minhas irmãs, como família. E nós chegamos naquele lugar, nos acomodamos, louvado seja Deus. Um lugar muito bonito, uma cozinha, era praticamente uma casa muito bem planejada, gigante, assim, com a varanda que era a cozinha, estilo a mineira, com as coisas de mineiro, muito bonito. O pessoal que tomava conta ali tinha empregados, muito atenciosos, aparentemente, gente boa, a gente costuma dizer, talvez você escute o galo aí no fundo, aí é o galo da obra, viu? Louvado seja Deus, ele chama meu nome aqui de vez em quando, igual os irmãos aí, só procurar a obra do galo. E com isso, meus irmãos e visita do canal, eu fui dar uma volta lá, ficava à margem de um rio, eu não me recordo qual rio, e tinha uma lancha também, era bem completo, tinha um lugar que atravessava, fizeram lá uma espécie de uma ponte de madeira, muito legal, tinha moto pra gente andar lá dentro também de moto de trilha, era muito legal. E nós ficamos no chalé, os apartamentos já estavam todos alugados. Aí esse chalé era o primeiro,
Tinham muitos chalés, vários chalés. Era o primeiro depois dos apartamentos, depois do rio, tá? Era muito grande lá, bem grande. E com isso, nós ficamos naquele chalé, eu fui dar uma volta para conhecer a grama. Nossa, que grama gostosa, aquela de que bate no pé. Ela fica acima do pé um pouquinho, ela bate assim, ela é dourada a grama. Muito legal, eu acho que tem um nome correto para falar dessa grama aí, se eu não me recordo, eu não lembro muito bem. Então, voltando para a obra. No início nós ficamos ali, louvado seja Deus. E eu pensei na hora, né? Falei assim, por que eu não fiquei sabendo que tinha um rio, né? Porque aí eu ia nadar. Eu ia pegar aquela lancha lá para ir lá pro meio do rio para nadar. Eu gostava de nadar não, para pescar. Perdoa, falei errado. Para pescar, né? Eu gostava de pescar. Tinha boas memórias de pescaria, louvado seja Deus. E nisso conheci todo o lugar, sabe? Tinha um rapaz lá que era amigo meu, que era sobrinho desse amigo nosso, né? Era mais amigo da minha mãe, mas também era amigo meu. A gente já fez alguns negócios de trabalho junto, etc e tal, assim. Fui cliente dele em algumas coisas, etc e tal. E nisso foi passando o dia, nós ficamos ali, tinha café da manhã, tinha café da tarde, almoço, estilo mineiro, com tudo aquilo, fogão a lenha, era muito bonito, bem decorado, sabe? E passamos ali aquele dia. Se eu não me recordo bem, ou se eu me lembro bem, no outro dia acordamos cedo, e à noite lá dava tanto, tem um nome certo para sapo pequenininho, né? Imagino que os mais antigos já saibam, mas eu não vou falar devido a coisas aí da plataforma que possa bloquear achando que é outro nome, né? Então tinha aquele sapinho pequeno que à noite aparecia, saía não sei da onde, talvez do rio lá embaixo lá, mas tinha, nossa Jesus amado, mas era muito bom. E também tinham algumas aranhas. As aranhas eu nunca tinha visto na vida, umas aranhas que, se bem que eu não conheço de aranha também, que elas cuspiam, né? Eu falo cuspiam, mas jogavam um líquidozinho eu vou dizer com a boca, me perdoem os estudiosos nessa área de biologia, se eu não me engano bem, se eu estiver certo, mas elas pulavam assim e brigavam com a gente, sabe? Aí essas aranhas aí, eu passei apertado lá com essas aranhas, né? Não por medo, mas por receio de ser picado e etc. É medo de ser picado mesmo, não tem vergonha de dizer não, de ser picado, né? E aí, meus irmãos e queridas visitas do canal, e é bom sempre, essa época eu já andava na comunhão com o Senhor, eu já andava me consagrando, estando com o Senhor o tempo todo. Tem irmãos que eu já conversei, que falam que não tem como ficar o tempo todo, mas tem como sim, meus irmãos. É só falar menos, a própria palavra fala, aquele que fala menos em Provérbios, peca menos. Então é falar menos, é ficar mais na comunhão, é ficar firme com o Senhor, é ficar envolvido nas obras de Deus, igual vocês estão escutando agora as obras de Deus, orar mais, clamar mais. Às vezes Deus mostra a necessidade, você vai lá, o Senhor dá uma solução, se não der conta, se não tiver preparo, mas ora a Deus para que o Senhor prepare. É ficar na comunhão com o Senhor o tempo todo, quando possível, né? Louvado seja Deus. E nisso eu já estava nessa obra, nessa bênção de Deus, louvado seja Deus. E nisso, já estou falando muito nisso, né? E continuando aqui, dado o momento, acho que do segundo dia, que já ia fazer a virada do ano, eu estava lá, inclusive também, eu queria pescar nesse dia. Nesse dia, a gente fica tão perto do Senhor, que muitas das vezes o Senhor nos deixa ter algumas... me fugiu a palavra, depois eu posso ser que eu lembre essa palavra. A gente fica com comunhão com o Senhor, muitas das vezes o Senhor nos dá algumas coisas para experimentar, né? Experimentar coisas que não são normais aos olhos dos homens, etc e tal. E nesse dia eu parei de pescar, porque eu fui pescar, arrumei umas varinhas lá tinha umas varinhas daquelas antigas, sabe, de vara mesmo, de bambu, e fui pescar. A hora que eu fui, aí eu fui catar minhoca, baixar minhoca, porque tá tudo despreparado, né, como diz o outro. A hora que eu fui passar o anzol na minhoca, eu fiquei numa dó da minhoca. Mas uma dó, falei, não, pra quê? Tadinha. Não, matar a minhoca à toa assim, não vou. Eu fiquei numa dó, o Senhor nos dá umas experiências. E nessa dó dessa minhoca, de matar a minhoca, que eu nunca tinha pensado, eu creio que quase ninguém pensou nisso, eu não quis matar a minhoca. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou pescar com salame e presunto.
E eu fui pescar, mas aí eu já pensei lá, fiquei um tempo lá com a vara na mão lá na beira do tablado, eu não peguei nem a lancha não, porque... Aí porque eu pensei assim, falei, gente, se eu já tô com dó de matar a minhoca, imagina a hora que eu pegar o peixe. Se brincar, Senhor, porque o Senhor nos dá umas experiências com Ele, que alguns pode ser que saibam, outros pode ser que não. A gente acaba entendendo algumas coisas dos animais, louvado seja Deus. Então, resumindo, meus irmãos, eu peguei e falei, quer saber? Eu acho que eu não vou pescar não, eu vou lá pro chalé. A hora que eu fui pro chalé, agora presta atenção até o final da obra, em nome de Jesus. A hora que eu fui andando pro chalé, um bicho picou o meu pé, e era uma cobra. Eu olhei assim, meus irmãos, e o bicho picou meu pé, e era uma cobra. Porque eu ia arrastando assim de chinelo, os pés naquela grama gostosa de arrastar o pé, e o bicho picou meu pé. E eu olhei, era uma cobra. Eu saí correndo. Menino novo, né? 20 anos, 21 anos, eu saí correndo. Mas a minha perna doía tanto. Aí eu peguei e falei com a minha mãe já ficou daquele jeito. Imagina uma mãe, né? Já ficou daquele jeito. E eu na comunhão com Deus, né? Ficou daquele jeito. Aí já espalhou a notícia que tinha uma cobra que tinha me picado. O motorista já veio correndo, vamos embora, porque é só em Uberlândia. Cascalho Rico também talvez não tenha o que você precisa. Lá é muito, com todo respeito, eu não conheço Cascalho Rico, mas me disseram, lá é muito simples, talvez a área de medicina também, tudo em Uberlândia. Vamos correndo direto para o hospital, vamos correndo agora, nós não podemos perder tempo, não pega nada, vamos pro carro. Aí eu estava na comunhão com o Senhor me visitou, e o Senhor me lembrou da obra. Escrito na palavra sobre poderá pegar na serpente, beber coisa mortífera, nada acontecerá. E nisso veio também na minha mente também a palavra lá no lugar que fala que ele vai pisar na cabeça da serpente, a serpente morderá o calcanhar, picará, né, o calcanhar. E nisso o Senhor me disse, nessa parte sim, poderão pegar coisas mortíferas, bichos poderão te picar. O Senhor me visitou bastante, eu senti muito a presença de Deus. E eu peguei e falei com o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que a gente pode ser até picado por essas coisas, mas nada nos acontecerá. Mas eu estava numa presença, uma visitação de Deus tão grande, que na hora eu falei assim, não, calma aí, fiquem calmos. Mas minha perna doía, meu pé doía, parecendo que tinha uma pequena lava de vulcão lá dentro, e dava para ver as duas presinhas, só tinha duas presinhas assim, certinhas, sabe, um do lado da outra assim, no meu pé. E eles, não, vamos. Eu falei, fica tranquilo, eu sou um servo de Deus, não estou tentando a Deus, mas eu estou sentindo alguma coisa da parte de Deus, vamos ficar tranquilos. Se caso eu vejo que dá uma pioradinha, eu vou chamar vocês, vocês me levam. Aí todo mundo apreensivo, o pessoal lá do Hotel Fazenda apreensivo, os caseiros, vamos dizer os caseiros, os trabalhadores lá apreensivos, o rapaz que nos levou, ele fumava um cigarro atrás do outro, aquela fumaceira, e eu falei assim, quer saber, eu vou pescar. Aí eu já estava lá do lado da cozinha, um monte de gente já em volta, vai pra cidade, e minha perna doía tanto, do pé que foi picado, mas doía tanto, Jesus amado, que dor. Aí eu peguei e fui pescar, fui lá pro tablado novamente, voltei para lá, né? Só que eu passei por outro caminho, não passei por onde que estava a cobra não. Eu estou pescando lá e estava um solzão, e eu já tinha esquecido que eu não ia pescar pelos motivos, e eu fiquei olhando ali aqueles peixinhos, os peixinhos chegavam em volta da vara, a água estava transparente em certos lugares, ou quando eles chegavam mais próximo da borda lá, dava para ver os peixes, eles iam lá e davam umas beliscadas, vou dizer beliscadas, umas comidas, né, umas bocadas no salame. No salame e no presunto, quando chegavam perto, né? E não pegavam o anzol, e eu ficava olhando, falei, seus peixinhos. Mas aí, naquela de olhar para o peixinho e tudo, não sei o que, eu comecei a passar mal. Eu tenho uma coisa, meus irmãos, que eu aconselho a todos em nome de Jesus. Não faça corpo mole diante da doença. Não faça corpo mole diante do médico. Explique o que tiver que explicar, fale o que tiver que falar, mas nunca faça corpo mole, não faça, isso pode custar às vezes a vida de uma pessoa.
fazer corpo mole. Olha, já veio várias obras na minha cabeça aqui para contar. Mas vamos ver, quando Deus toca, eu só posto obra quando Deus toca para contar. E o Senhor manda contar. Aí, o que aconteceu? E eu comecei a passar mal e querer cair. Eu ia desmaiar. Mas eu recomendo a todos, em nome de Jesus, pense nisso, nunca faça corpo mole para nada. Tá doendo, não faça corpo mole. Tá cansado, querendo desmaiar, não faça corpo mole no desmaio, não faça corpo mole em nada. Em nada, Deus é contigo e Ele é contigo. Louvado seja Deus. Nessa situação, o Senhor é contigo. Não faça corpo mole. Fale a verdade, se está doendo, aonde está doendo, que jeito que foi, mas nunca faça corpo mole. Em nome de Jesus, lembre-se, Deus é contigo, Deus te dá força, Deus te dá refrigério, o Senhor é contigo. E o que acontecer daí, você não fez corpo mole, sempre vai ser porque Deus quer, permissão, sempre vai ser e sempre será, mas nunca faça corpo mole. Então, continuando, meus irmãos, sinto de Deus te contar, de falar dessa forma, dessa entonação. Louvado seja Deus, receba você. E nisso, meus irmãos, voltando aqui, e eu fui caindo, eu ia cair do tablado na água. Aí eu peguei assim, na hora eu falei assim, não vou fazer corpo mole. A hora que eu falei, não vou fazer corpo mole, lutei para não cair na água. Eu nunca, graças ao bom Deus, nunca desmaiei. Uma vez eu fingi, né, quando era criança, uma briga, né, uma brigazinha com um colega meu, eu fingi. Mas nunca faça corpo mole. E eu peguei lutando, sabe? Assim, meu corpo já estava querendo cair na água. E eu voltei, assim, no que eu voltei, o Senhor me visitou. Mas só quem já teve essa visitação, sabe? O Senhor visitou e foi na raiz do problema. Você sentiu o trem assim, não é ardendo, o trem formigando. Na raiz do problema, igual esses dias, eu estava com a dor nas costas, aquilo ali me incomodava muito, muito, muito. E eu fui tocando a vida sem fazer corpo mole. Aí eu, dado momento, eu fui orar a Deus. No que eu fui orar a Deus, eu estava na comunhão com o Senhor tão gostosa, que o Senhor me visitava, e aquele lugar que estava doendo começou a formigar, como se fosse uma ardência formigante. Formigando. Aí parou de doer, graças a Deus. Igual agora, está sem doer. Louvado seja de lá para cá. Muito raro, sabe? Então, continuando a obra aqui, e começou isso, a formigar na perna, formigar a outra, formigar, e aquela ardência formigante, vamos dizer assim, a ardência formigante, e aquela coisa foi acontecendo ali, e o Senhor foi me dando força, como se estivesse me dando uma injeção de adrenalina, sabe? Assim, eu não entendo muito, mas essa é a sensação de adrenalina, e eu fui ali despertando e ficando muito feliz, muito alegre, já não estava com aquela coisa que estava antes, e no que eu olhei para trás assim, veio um amigo meu, mas um rapaz correndo, mas eles desciam correndo assim, que eles quase tropicavam, vindo pro meu lado. Eu acho que eles viram que eu dá até vontade de engasgar, que eu lembro a obra, sabe? Eles vieram correndo assim, porque eu acho que eles viram que eu ia cair, sabe? Certo, eu tava calambiando, não sei, pode ser, eu não lembro, eu só lembro só de ficar assim, meio querer apagar e lutando com o pé de um lado, do outro para não cair, e a hora que eu fui tombar para frente assim, que eu já ia cair na água na frente, que eu estava no tablado em pé o tempo todo, por que eu não sentei lá, né? Mas nem lembrava disso, eu achava que tinha que ficar em pé no tablado. Aí eu olhei, eles vieram correndo, eu acho que o motorista, o outro rapaz lá da chácara lá, do hotel, veio correndo e tal. E eu já estava animado, sabe? Nossa, eu estava assim com uma injeção como se fosse de ânimo do céu, uma glória me tomava assim, sabe? Eu estava assim, se fosse falar com as baterias, eu estava 110% das baterias. E já não doía a perna mais. Aí eles vieram correndo e eu falei, o que está acontecendo? Como é que você está? Você está passando mal, está sentindo mal? Vambora. Eu falei, não, tá tudo bem. Nossa, tá muito gostoso aqui e tal. A perna parou de doer. E eles ficaram, rapaz, por eles. Eu não pensei nisso, eu pensei agora contando essa obra. Imagina o que eles contando, nossa, esse cara morresse, esse cara aqui no hotel, nossa, eu acho que eles ficaram pensando, esse cara preocupado demais, mas eu estava na comunhão com o Senhor, e eu continuei na comunhão, e nisso, meus irmãos, e visita do canal, essa obra é para quem crê, louvado seja Deus, Deus é bom conosco, mas nunca tente a Deus, esteja na comunhão com o Senhor, louvado seja Deus, não é para ninguém tentar Deus, porque o Senhor mesmo me visitou, o Senhor mesmo me deu direção em todas as coisas. Nisso tudo Deus me deu direção. Louvado seja Deus. E aí, nisso, eu falei, não vou pescar mais. E eles ficaram um olhando para o outro assim, eu falei, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Realmente, eu fiquei tonto, fiquei zonzo aqui.
Mas eu estou bem, graças a Deus. Rapaz, mas não, está tudo tranquilo, louvado seja Deus, né? Glória a Deus, mas muito obrigado novamente por vocês terem vindo me acudir. Deus é bom, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Aí fui embora, né? Fui embora assim, fui voltar ali para aquele lado ali da cozinha, dos lugares onde estava a minha família e tal. Sentei-me lá e fui olhar. Minha perna doía um pouquinho só. No que eu olhei nas minhas pernas, minhas pernas em alguns lugares ficaram meio roxas, umas bolinhas roxas. Nas duas pernas, mas foi picado só em uma. Mas deu umas bolinhas meio roxas. Depois, se Deus tocar, eu posso colocar aí agora. Essa parte aí das bolinhas roxas. Mas já sumiu bastante. Sumiram, na verdade, bastante. Mas ficaram meio roxinhas assim na perna. Eu não sei o que é, mas apareceu naquele dia, depois dessa picada, depois que o Senhor visitou, depois que o Senhor deu aquela ardente formigância, vamos dizer assim, ou aquela formigada ardente na perna, aquela injeção de ânimo, que o Senhor visitou, que o Senhor... Aconteceu isso. Eu estou dizendo que Deus é bom. Isso aí foi em meados de 2004, 2006, mais ou menos. Eu tinha entre 19 a 21 anos, talvez até 22 anos, não sei. Aí, não lembro bem certinho, sabe? Quando o Senhor toca para contar, eu vou contando e louvado seja Deus. E eu posso contar a mesma obra em qualquer lugar que eu estiver. Provavelmente, se tiver talvez no comum, eu vou dar uma resumida, porque tem mais pessoas para testemunhar, né, para contar as obras de Deus. Então, na comum, às vezes eu dou uma resumida. Aqui dá para contar um pouco maior de detalhe, mais coisas que o Senhor fez. E nisso, meus irmãos, e nós ficamos lá. Passou aquela virada do ano, nós não fomos lá no meio do pessoal que comemorar, ficamos lá em família, dentro do chalé. Chalé é uma casinha, para quem não sabe, é uma casinha pequena, que vem o quarto, né? Aí tem o quarto, é o dormitório, que ali tem as camas, talvez as beliches, porque como é um hotel fazenda, né? Pode ser que seja 5 pessoas ali, ou mais pessoas. Aí já tem o banheiro próprio. É tipo uma casinha separada, o chalé. Não era assim um do lado do outro, assim coladinho, não ficava no meio do pessoal, não. E nós ficamos ali, tiveram os fogos, tiveram tudo, nós ficamos ali. Nós nos demos aquele dia, vamos dizer, o luxo, né? Louvado seja Deus. O Senhor nos deu condição de ter daquele pequeno luxo para a gente descontrair, porque muitas coisas aconteceram nesses meados desses anos na nossa vida em família. Nós ficamos enlutados alguns anos atrás dessas datas aí que eu disse. Então, assim, foi um momento que o Senhor nos colocou ali e o Senhor fez obra. Porque nós temos que ficar na comunhão com o Senhor. O tempo todo o Senhor está fazendo a obra. Se nós abrirmos o olho hoje, o Senhor nos fez obra. Vamos dar glórias a Deus, perdoar quem nós tivemos que perdoar, pedir perdão para quem nós tivemos que pedir perdão e orar a Deus para que nós sejamos melhores, né? Melhores irmãos, melhores irmãs, filhos, pais, esposo ou esposa, ser melhores. Porque o Senhor nos quer melhores. Meditando lá no Gálatas 5, lá fala as obras da carne e do Espírito. Vigiemos porque nós não venhamos a entrar nas obras da carne. E essa é a obra, meus irmãos, que Deus colocou de contar no coração. Voltei para casa, voltamos para casa, com o Senhor nos ajudando, com o Senhor nos salvando, o Senhor aparecendo no meio das nossas crises, vamos dizer assim, das situações que apresentaram, e vamos dizendo que Deus é bom. Se Deus, assim, abençoar, talvez eu tire outra foto, coloque aí no final, que eu ainda tenho essas bolinhas nas pernas e nos pés. Não sou médico, mas apareceu naquele dia da obra, naquele dia, depois que o Senhor me visitou, apareceram essas bolinhas na perna. Nada me aconteceu, graças a Deus. A minha mãe ficou preocupada, mas ela já entendia que eu sou um servo de Deus, um homem de Deus, e ela confiou no Senhor. Ela deve ter orado bastante, né? Louvado seja Deus. Imagina uma mãe, eu penso agora, né? Nesse momento, ela deve ter clamado o céu e se brincar de chorado ao Senhor. Mas o Senhor apareceu nessa obra também, fez essa obra, na verdade, apareceu nessa situação e fez essa obra na minha vida. E eu estou dizendo que Deus é bom. Esta é a obra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.